Quarta-feira, dia de falarmos de saúde e bem-estar aqui na JC News com o fisioterapeuta Randy Marcos, que já está conosco aqui na ponta da linha. Randy, bom dia. Bom dia, Jofre. Hoje vamos falar sobre a água e por que devemos beber, né, esse precioso líquido. A gente ouve muito falar que devemos estar sempre hidratados, que devemos beber água antes de fazer exercício, durante o exercício, ou simplesmente durante o dia. Já tem gente até que diz que não precisa tanta água assim, mas a água já nós sabemos que é o principal constituinte do organismo e é essencial para a vida. Então, Randy, qual é a função da água no nosso organismo e quanto devemos beber de água para o nosso dia a dia? Pois bem, Jofre, como você mesmo falou, a água é o principal constituinte mesmo do nosso organismo e é incrível o quanto a gente encontra no nosso dia a dia no consultório pessoas que vai se procurar por tratamentos relacionados com algum tipo de dor e não é capaz de nem tomar 5 copos de água por dia. E isso é inadmissível para uma pessoa que queira ficar saudável, uma vez que o metabolismo precisa de água para poder gerar processos de cura, gerar processos de recuperação, até de alguma inflamação dentro do corpo. E a gente vê, Jofre, que a água ela encontra-se distribuída em 2 tipos de compartimentos. Uma é na parte dentro do corpo, no líquido intracelular, que é dentro da célula que a gente tem, dentro do nosso organismo, e na parte extracelular, que é fora dessas células, onde aí a gente encontra a questão de líquido das articulações, o líquido que envolve o cérebro, líquido relacionado com o nosso sistema ocular, com nossos olhos, na cavidade pleural, onde está o pulmão, na região do abdômen. Então, só pela localização a gente vê a importância de se manter a água bem equilibrada dentro do corpo em suas proporções. E quanto à questão de função diretamente, a água está totalmente envolvida na digestão, por exemplo, na nossa função intestinal, de como esses alimentos vão chegar ao nosso organismo e vão se diluir para ser, vamos dizer assim, quebrados e ser utilizados como energia, por exemplo, transportando esses nutrientes e produtos resultantes do metabolismo, a própria regulação de temperatura corporal, a questão de manter também a liberdade e função dos nossos músculos. E isso, Jofre, faz com que a gente tenha uma necessidade de ingestão diária, que é no mínimo de 1,5 a 2 litros de água por dia, dependendo da sua condição diária. Que aí a gente tem que beber pequenas quantidades de cada vez por dia, ao longo do dia. Não adianta você tomar meio litro de água pela manhã e meio litro da tarde e meio litro à noite. O ideal é que seja ingestões fracionadas para poder dar estímulos ao corpo e estar mantendo o metabolismo sempre funcionando de maneira adequada. E aí está sempre associado com observação com sintomas de sede, urina de cor intensa, cansaço, dor de cabeça. E se fizer atividade física, mais ainda, Jofre, porque aí tem que repor, sem sombra de dúvidas, essa água que a gente tem no nosso organismo, que fica tóxica ao passar por todos os processos do corpo. Quando se tem a sensação de sede, já é porque o organismo está precisando da água, né? Exato, Jofre. A sensação de sede já é o organismo informando que precisa ser, vamos dizer assim, recarregado. E isso já é uma sensação negativa. E aí a gente entra num processo que é contínuo dentro do corpo, que é a questão da desidratação, entendeu? Isso. É porque tem gente que não gosta, né? Não tenho sede, ou então só bebo água quando eu estou com sede. Então cai nesse risco de ter a desidratação. E como isso pode afetar o organismo? Pronto. A questão da desidratação é uma questão contínua dentro do corpo. Faz parte do metabolismo, onde resulta dessa eliminação da água e dos sais minerais do corpo, fazendo com que a quantidade necessária para que os rins possam excretar, por exemplo, dessas substâncias tóxicas,
não seja suficiente para que o metabolismo seja bem suprido. Com isso, nós temos continuamente o corpo perdendo esse balanço hídrico, que a gente chama estando sempre negativo. Porque a gente perde água na urina, perde nas fezes, perde até na questão da respiração, na liberação de calor, de equilíbrio entre quando está mais frio ou está mais quente. Isso tem a ver com a água e a própria questão da sudorese, né, do suor, onde essa perda pode estar variável dependendo do nível de atividade física que a pessoa faça. E se esses sintomas de sede, de cansaço mental, de cansaço corporal, até vertigem, tontura, dor de cabeça, isso já mostra que o corpo está numa situação de calamidade e precisa da água, porque a água, ela é que a gente chama substrato, ou seja, ela é necessária para todos os processos do metabolismo. Então, a desidratação hoje é uma tendência do corpo e que a gente não deve sentir sede para poder tomar iniciativa. O fato de ir ao banheiro, de ir ao sanitário, já mostra que o seu corpo está precisando excretar e que existe substância tóxica dentro do corpo que estava precisando mesmo ser liberada. E muitas vezes as pessoas sentem-se incomodadas. Com relação às atividades físicas, os atletas, por exemplo, a água pode, ou a falta dela pode comprometer músculos, articulações. Como é que funciona isso, Randy? Como a gente discute bastante, eu sempre tento levar um pouco para o nosso lado, até porque claro, os nossos ouvintes se colocarem na situação do dia a dia. Recebo muitos pacientes, Jofre, com, por exemplo, encurtamento muscular, que a gente reclama muito, eu sou muito encurtado, acho que isso é que está causando as minhas dores, vamos dizer assim, atrás da perna, no quadril, na lombar. A minha articulação está sempre incomodando, e isso pode ter relação direta com a vida desregrada, Jofre, com a vida onde a pessoa não fez esses cuidados de tomar água periodicamente. Com isso, os músculos e os tecidos dos músculos passam a ficar desidratados. Ficando desidratados, você perde elasticidade, perde flexibilidade. Além de que, quando a gente está praticando atividade física, a gente precisa dessa água para o metabolismo do músculo. E dentro das articulações, Jofre, a gente tem o líquido sinovial, que a gente chama que é necessário para a circulação das articulações desses atletas, ou atletas de finais de semana, enfim, de quem gosta de fazer atividade física. E a partir do momento que você não tem uma troca dessas articulações de líquido, você mantém os líquidos que estão lá tóxicos, você mantém vamos dizer assim, uma perda que já aconteceu sem renovar, vai diminuindo a quantidade de absorção de impacto, e com isso esses impactos durante as atividades vão sendo cada vez maiores. E se você tem uma frequência grande de atividade física, pode gerar processos inflamatórios, e esses processos inflamatórios, com o tempo, geram as degenerações, que aí a gente chama das famosas artroses, que são as degenerações nas articulações. E uma vez degeneradas, a gente não tem muito como resolver, nem por medicamentos, quando a medicina realiza alguma abordagem. No máximo, realiza algum tipo de medicamento que melhore a questão da condição da cartilagem, alguma coisa do tipo, mas que não garante necessariamente uma qualidade de vida. Entendi. E aí a prevenção, simplesmente com uma boa ingestão hídrica, um bom balanço hídrico, é extremamente necessário para a saúde dos músculos, das articulações do atleta, e assim ter uma sobrevida, né? Principalmente para quem gosta de correr. Tem gente que, quando se lesiona, fica desesperado, entra em crise existencial, porque não consegue mais fazer as atividades que antes fazia, e isso era uma válvula de escape por estresse do trabalho, por exemplo. Ok. E aí é que está o grande problema que a gente encontra no dia a dia, Jô. Pois é, né? Tudo simples que é tomar água pode evitar tantos problemas. Randy, amigo, muito obrigado por sua participação e até a próxima quarta-feira. Por nada, Jofre.
Até lá. Até e lá. Para dúvidas e sugestões, randymarcos@randymarcos.com.br. Muito obrigado. Um abraço. Conversamos com o fisioterapeuta Randy Marcos, que fala com a gente todas as quartas-feiras sobre saúde, bem-estar, essas coisas ligadas aí ao organismo. Hoje falamos um tema interessante, né? Essa questão aí da ingestão de água, quanta coisa previne, né? Você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso quadro de saúde, para o e-mail redação@radiojcnews.com.br.